como é possível transformar R$ 20.000 de empréstimo via cheque especial em uma empresa de mais de 900 milhões de reais? No início dos anos 90, lá pelos seus 20 anos, ele era um vendedor em uma escola de cursos de inglês no Rio de Janeiro. Morava na periferia da cidade e ficava mais de 3 horas no ônibus todo dia para ir e voltar do trabalho. Conseguiu ser promovido a gerente de vendas e pouco depois decidiu abrir sua própria escola, em 1995. Pegou emprestado R$ 20.000 no cheque especial no banco e fundou a WhatsApp. Como já tinha conhecimento do mercado, fez com que o negócio crescesse rapidamente. E 5 anos depois, passou a ter franquias. Vendeu a empresa em 2013 por mais de 900 milhões de reais. 3 anos depois, em um cenário de crise no Brasil, com a WhatsApp em declínio, resolveu recomprar a empresa que tinha fundado. Pagou menos da metade do valor em reais. E esse é só um dos muitos negócios dele. Morando nos Estados Unidos, comprou um time de futebol, o Orlando City, por US$100 milhões. É dono também da escola de negócios online meusucesso.com, com depoimentos, cursos e documentários com vários empreendedores. É dono da Geração de Valor e já publicou 4 livros. Eu estou falando do Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil e também um investidor de mão cheia. Flávio Augusto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um dos maiores e mais inspiradores empreendedores do Brasil. É um baita prazer conversar com você. Te admiro de longa data. Bem-vindo ao Invest News, meu caro. Obrigado, Doni. Muito obrigado. Um abraço para todos do Invest News, toda a equipe de trabalho, ao Sami, a você. Muito sucesso nesse projeto. Valeu. Olha, temos vários assuntos a tratar. Você tem uma visão muito privilegiada, tem uma atuação muito polivalente, né? Escola de inglês, time de futebol, meusucesso.com e por aí vai. Eu quero saber qual foi o tamanho do impacto da pandemia do coronavírus nos seus negócios. Como você diz, polivalente, mas cada negócio tem um comportamento diferente. E, obviamente, o que a gente gerencia, quando gerencia todos, a gente procura conciliar o todo. E esse bottom line aí tem que ser positivo, não é? Então tem sido bastante positivo aqui para o nosso lado. Se a gente for começar pelo futebol, futebol não tem muito, né? A bola não está rolando, né? Não tem jogo, não é? Não tem jogo. Nós somos um clube com 52 patrocinadores, somos um estádio que tem 25.500 lugares, somos um dos 3 maiores das 3 maiores average attendance nos Estados Unidos, ou seja, a média de público nossa está entre as 3 maiores dos Estados Unidos. E a gente tem muito season ticket, que é o cara que paga por antecipação. Então, no fundo, as nossas receitas foram impactadas na diferença do que não é season tickets do que não está sendo vendido. Os patrocinadores também têm pago. E a gente tem mantido os funcionários todos, são cerca de 300 funcionários, não fizemos nenhuma demissão. E estamos aguardando o retorno. A gente deve ter um torneio aí no meio de ano, ainda sem público, mas já circulando ali com as nossas receitas de televisão, e enfim, tudo que envolve os patrocínios, com exceção de ticketing. Mas é uma questão de tempo aí, temos aí um tempo até a coisa se normalizar. Obviamente isso tem um custo financeiro, esse custo nós absorvemos, nós temos caixa com tranquilidade para passar por esse período. Então o futebol é isso, não tem muito o que acrescentar nem tirar, porque depende do evento, o evento depende da aglomeração e não tem jeito. Sim. Agora é a hora de ficar parado, não tem por hora esse tipo de operação. Já no Brasil, a gente tem 2 áreas, não é? Na área de educação, a gente tem 2 segmentos. O segmento de franchising, que tem as operações da WhatsApp e da Number One, que no total são mais de 430 escolas, 430 endereços do Brasil. E tem um outro setor que é o setor de EdTech, educação e tecnologia, ensino à distância, que envolve as operações da WhatsApp Online, meusucesso.com e Powerhouse Plus, que são 3 operações de ensino à distância. Então, na área de franchising, as escolas estão fechadas, né? Aí o impacto que teve é um impacto muito forte. Você ter 430 escolas fechadas, que operam com cerca de 80 mil alunos, 10 mil funcionários. Então, é sempre muito temerário uma rede de lojas ou de escolas, quando você está falando de
de atendimento direto ao consumidor e você não pode mais operar. Você está fechado, não tem como operar. E como não tem previsão de volta, você também não pode vender, porque você não está vendendo um produto, está vendendo serviço. Quando é que eu vou entregar esse serviço? Quando você não tem previsão, você também suspende vendas. Então, você fechou as portas, suspendeu venda, significa a morte para muitas empresas. Aliás, só nas primeiras 3 semanas foram mais de 600 mil empresas, segundo o Sebrae, que fecharam suas portas. Para nós passarmos por isso, nós tivemos que fazer um plano de contingência. Esse plano de contingência na franquia, não é? Porque vamos entender, eu não estou falando aqui do Flávio, que tem caixa, que tem estrutura de capital bacana, que tem o Itaú como sócio, que tem o Carlos Wizard como sócio. Estou falando agora de um pequeno empresário. Ele é o dono da franquia lá na ponta, ele é um pequeno empreendedor. E por estatística, né, o pequeno empreendedor ele tem uma média não mais do que 23 dias de caixa. Então, se ficar mais do que 23 dias parado, é um problema sério. Como é que a gente resolveu? O plano de contingência, primeiro, a parte de custos. A gente vai reduzir as despesas. Como é que a gente reduz as despesas? Primeiro, eu isentei royalties, né, dos franqueados. Segundo, nós orientamos como fazer negociação entre os proprietários das lojas e os franqueados. Na sua maioria, são lojas alugadas. Então, você tem que fazer uma negociação de aluguel também dentro desse cenário. Aluguel corresponde aí 20% das despesas. Então, se você tem uma isenção de aluguel por 3 meses, nessa primeira parte foram 3 meses, março, abril e maio. Ou seja, lá atrás, em março, a gente previu que ficaria no mínimo 3 meses parado. Então, a gente já negociou o pacote todo para 3 meses. E várias outras pequenas despesas. Não é? Nós priorizamos também não demitir, não cortar salário de ninguém, vamos manter a equipe dos 10 mil pessoas, todo mundo em home office trabalhando. Essa foi a nossa escolha. Não é? Depois a gente foi para aluno. Para aluno, o que a gente fez? O aluno tinha ali o contrato dele, continuar pagando, mas e aí, não vamos oferecer nada para esse aluno? O que a gente ofereceu? Nós oferecemos 5 horas de aulas semanais feitas online para esse aluno, sem acréscimo na mensalidade. E garantimos 100% a posição dessas horas quando a gente retornar. Então vamos ter um programa de retomada que a gente vai entregar essas horas que esse aluno pagou. Entregamos ainda, sem custo adicional, 5 horas de aulas todos os meses, todas as semanas, 5 horas online, com um plantão de dúvidas para esse aluno. Ou seja, a gente ofereceu um pacote de serviço para esse aluno. Segundo, a gente ofereceu também um pacote financeiro para esse aluno. Entendendo que esse aluno também foi surpreendido pelo coronavírus, entendendo que esse aluno também teve gastos que ele não imaginava, alguns até reduziram o salário, outros talvez até foram demitidos. O que a gente fez com esses 80 mil alunos? Nós oferecemos 25% de desconto para eles nas mensalidades de abril, maio e junho. Então, reduzimos a mensalidade dele, pegamos esse resultado final reduzido em 25% e parcelamos no cartão de crédito em 10 vezes. Ou seja, a gente pegou e diluiu para melhorar o fluxo de caixa do aluno, ou seja, mostrando para o aluno que a gente ia entregar um serviço, a gente ia over-deliver, mais do que era a nossa obrigação a gente entregar. A gente estava preocupado com esse aluno. Esse aluno recebe no mínimo uma ligação por semana da escola para ver se está precisando de alguma coisa. E além disso, a gente pega 3 meses de mensalidade dele, dá 25% de desconto e parcela em 10 vezes para os meses subsequentes, para ajudar esse aluno também a passar. Com isso, passar pela pandemia. E com isso a gente tem a fidelização desse aluno, a gente retém esse cliente, não perde esse cliente, apoia esse cliente. E na conta final da franquia, com a redução de mensalidade, com a retenção desse cliente e também considerando o impacto da redução das despesas, a conta fechou para todas as franquias. Então a gente conseguiu equacionar todas as franquias sem aportar um centavo, equacionando as contas nessa engenharia, porque também houve antecipação de recebível, tem uma engenhariazinha financeira para poder essa conta fechar, e a gente conseguiu fazer a conta fechar para as franquias. Só que somado a isso, já que a equipe de venda não está vendendo, porque não tem como vender, você imagina, você tem aí 800 vendedores na rede que não podem vender, e vendedor que não vende não ganha comissão.
e grande parte do componente de ganho do vendedor é variável. Variável, claro. Então, a gente teria um problema com esse cara. Ele teria redução de salário de forma indireta, porque ele não está vendendo. O que nós fizemos? Nós pivotamos esses 800 vendedores para a área de vendas do WhatsApp Online, e todos eles estão de home office vendendo o WhatsApp Online. E aí, resultado disso, são 950% de aumento nas vendas do WhatsApp Online. Ou seja, a gente equaciona as franquias, aumenta 950% das vendas no online, e o aluno está feliz, o franqueado está feliz, eu também estou dando risada. Eu acho que então, isso é interessante a gente fazer esse panorama, Flávio, porque, de fato, muitas pessoas não têm o suporte de um grande franqueador por trás, né? São pequenos negócios, não são franquias, resultado do trabalho de empreendedores e que, em sua esmagadora maioria, de fato, não tem caixa para sobreviver por um período de pandemia tão prolongado como já se faz presente. Não é nem olhando para frente, a situação atual já é caótica para muitos desses empreendedores. Então, eu acho que o seu insight traz algumas ideias de que, nesse momento, você precisa, se possível, renegociar contratos e, mais do que isso, procurar novas formas de entrega do seu produto ou seu serviço para o seu cliente, né? De tal maneira que você consiga fidelizar ele para pós a pandemia também, é isso? Exatamente. Então, a gente consegue, em primeiro lugar, a negociação do aluguel, por exemplo, a negociação desse contrato, ele é muito pertinente, porque se você projetar que muitas empresas vão quebrar, esse proprietário do imóvel não quer perder esse cliente. Ele não quer perder esse inquilino, entendeu? Então, ele pensa assim, olha, eu libero 3 meses de pagamento, mas depois eu tenho esse cara de volta, senão esse cara fecha. Não, eu vou ficar 2 anos sem alugar o meu imóvel, porque a crise vai vir, vai despencar o preço dos imóveis. Agora, eu ajudo esse cara aqui agora e depois eu continuo com o meu imóvel locado. Então, esse é o discurso, o resultado foi muito positivo, né? Agora, se aproximar do cliente é importante. Tem que se aproximar do cara, ajudar ele também. O cliente está passando por um momento difícil, você tem que ir ali de maneira proativa. Ninguém me pediu desconto. Começaram a se pedir desconto em escola, 2 meses depois eu já tinha oferecido o desconto para o cara antes. Só que com isso eu retive ele. Então eu tenho um churn médio que somado em 3 meses é quase equivalente ao valor do desconto que eu dei. É uma engenharia financeira, entendeu? Então, no fundo, às vezes um empreendedor que está sozinho, às vezes ele está meio desesperado, preocupado, impactado com a situação, às vezes ele não tem tempo de pensar. Talvez numa rede de franquias, o que possibilita é o fato de eu não estar dentro da operação e conseguir pensar junto com o franqueado e ter, obviamente, a confiança dele para a gente fazer um plano juntos. Então, a nossa rede conseguiu, nesse momento, passar por esse período bem difícil. Agora a gente está mais tranquilo, mas eu diria para você que 6 semanas atrás foi bem tenso, bastante tenso. E no caso do meusucesso.com, porque o que eu observei daqui, conversando com outras pessoas que atuam no mercado online, mercado de cursos online, é que em um primeiro momento havia uma certa euforia, digamos assim, porque houve a interpretação de que com a pandemia as pessoas ficariam obrigatoriamente em casa, estariam entediadas e investiriam no conhecimento, na carreira e etc. E com isso haveria um boom dos conteúdos online pagos. Logo após essa, digamos, euforia inicial dos empreendedores desse segmento, o que eu percebi conversando com vários deles foi uma observação oposta. Na prática, o que eles tiveram não foi esse resultado, foi o quê? Uma queda brutal nas vendas por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas estavam retraídas, não sabiam se teriam ou não dinheiro para os próximos meses, se continuariam empregadas ou não, e com isso decidiram alocar os seus recursos principalmente em saúde e alimentação, né, as despesas mais indispensáveis, mais básicas. E, além disso, grandes grupos de educação, que têm caixa, têm estofo, já tinham muito conteúdo, passaram a ou oferecer descontos muito agressivos ou até mesmo disponibilizar gratuitamente esses conteúdos. Então, para os empreendedores menores nesse segmento, houve toda essa situação. Aí eu te pergunto, o que você sentiu no meusucesso.com? Olha, o meusucesso.com a gente teve uns 30% de aumento de vendas nesse período. De aumento de vendas, não é? Talvez porque é um segmento que prepare o cara para ter o negócio dele, ou seja, é um investimento muito baixo, é um ticket muito baixinho, é R$85 por mês, o cara paga para poder se preparar e estudar sobre o negócio dele.
talvez existe uma associação de causa e efeito direta no dinheiro que eu pago e no retorno que eu vou ter. Nós não vimos não foram 950% de aumento, Sim. como foi na WhatsApp Online, mas 30% é um valor razoável, a gente não sentiu realmente, né? A gente teve sim na parte das escolas, né? A gente não vendeu, parou de vender nas escolas, não entrou faturamento novo, não vendemos mais material didático, que é o nosso principal linha de faturamento, e aí teve essa queda. A franquia conseguiu se manter e a conta fechou, conforme eu já disse. Mas na minha parte, que sou editora que vendo, eu vendo material para o aluno novo. Se não tem aluno novo, eu não vendo. Então houve aí uma migração dessa receita para a receita do online, né? Então, e o meu sucesso houve aí um crescimento de 30% nesse período. Exatamente, de março para cá, houve cerca de 30% de aumento. Não sei se é porque o pessoal está mais ocioso, a gente também aumentou o investimento, a gente também fez mais promoção, a gente também movimentou mais. Eu acho que a pandemia, ela, por um lado, sem dúvida alguma, né? A gente não tem como relativizar, é uma tragédia, várias pessoas estão morrendo, é uma coisa... Eu estou em casa aqui há 50 dias sem sair, entendeu? Então, realmente é um incidente mundial que não tem como negar. Mas, diante do fato, eu diria que a pandemia nos tirou um pouco de uma zona de conforto. Ela deu uma chacoalhada e assim, se vira, acha um novo jeito de fazer e faz acontecer. Senão você vai ficar para trás. Ou então você morre. Não é? Então, realmente é uma instabilidade que mexe com a gente e isso pode, em alguns casos, quando possível, gerar algum benefício. No nosso caso, a gente está tendo mais benefício do que malefício. Do ponto de vista econômico, pelo menos. Sim. Se a gente falou até aqui da estratégia, do impacto e das adaptações a essa nova conjuntura, quero aproveitar a sua visão aqui para entender um pouco como você está enxergando os próximos momentos, fazer um exercício de futurologia. Para começar, a conjuntura atual, a chegada do coronavírus, dessa pandemia inesperada, acabou alterando hábitos de consumo, comportamentos, eventualmente preferências do consumidor. Na sua visão, qual é a maior mudança que veio para ficar e vai permanecer mesmo após a pandemia? Eu penso que a pandemia ela acelerou um processo inevitável que já vinha acontecendo de forma orgânica, que é a digitalização da população. E principalmente, em especial, as camadas de faixa etária mais altas, acima dos 50 anos de idade, 60, 70, ou seja, é uma população grande, com bom poder aquisitivo, que não era tão digitalizado assim, né? Então, de repente, a vovó descobriu que pode comprar carne no açougue por um aplicativo e vai entregar na porta da casa dela, e ela descobriu e gostou e viu que não é tão ruim assim. Às vezes ela gosta de passear, botar uma roupinha, botar um perfume, passear. Isso, por enquanto, não pode, né? Mas eu penso que houve uma aceleração, não sei, eu vou estimar aqui, vou inferir, talvez nós tenhamos ganho aí cerca de cerca de 10 anos de digitalização. Não é? Na minha opinião, isso vai ampliar as possibilidades dos consumidores. Não acho que vai acabar loja física, vai acabar shopping center, vai acabar escola. Não vai acabar. Assim como, por exemplo, o livro convencional não acabou. Você tem o livro e o e-book. E é interessante, é o mesmo conteúdo, é o mesmo texto. Os meus livros que estão físicos têm o mesmo texto lá. Não é que são produtos similares, são idênticos, apenas em meios diferentes. E o livro físico ainda vende mais. Então, ou seja, por quê? Isso está relacionado a hábito de consumo. O cara está acostumado a consumir um livro daquela forma. Não estou dizendo que não vai mudar, que não vai aumentar, mas talvez leve muito mais tempo, não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Então, eu penso que essa aceleração trouxe mais consumidores para o mercado, para o e-commerce, trouxe mais consumidores para o IAD, não é, para o ensino à distância, para consumo de conteúdo à distância, mas nem por isso nós vamos acabar com as escolas físicas ou com as lojas físicas. Eu penso que vai ter aí um novo equilíbrio, ou até, vou dar um exemplo, no caso da WhatsApp, o curso da WhatsApp presencial, ele não é o mesmo conteúdo do curso da WhatsApp online, é diferente do livro, né?
O livro físico é o mesmo conteúdo do livro do e-book. Mas no caso da WhatsApp, não, são propostas diferentes. Um tem mais interação, o outro não tem interação. Né? Ou tem mais conversação, o outro tem menos. Certo? Um tem mais, tem um livro, você tem a aula do professor, o outro você tem conteúdo cinematográfico. Então você tem vantagens e desvantagens. Você vai ter o consumidor que é mais disciplinado, que vai preferir o online. Você vai ter, ele é mais autodidata, ele tem mais disciplina. Ou então ele é muito ocupado, ele quer ter disponibilidade de fazer de madrugada, a hora que ele quiser. Outros não, se dispõem a irem até uma escola, estacionar seu carro, caminhar até a escola e fazer uma aula. Ele gosta disso, ele gosta de tocar, é sociável. De repente ele está mais interessado em networking, ele quer conhecer pessoas que estão ali no mercado, que estão estudando inglês ali na WhatsApp, por exemplo. Então, assim, você tem diferentes perfis de consumo e você tem diferentes tamanhos de bolsa também. Porque o ticket médio da WhatsApp é R$600 na escola por mês. O ticket médio do online é R$85 por mês. Você tem tamanhos de bolsos diferentes e hábitos de consumo diferentes. E aí, na minha opinião, esses produtos se complementam, eles coexistem e se complementam. E como usam a mesma marca, eles fomentam mais a marca no mercado, o que, no final das contas, todos os produtos dessa marca ganham. Então, por exemplo, a gente, quando lançou o WhatsApp Online, muita gente falou, pô, mas não vai concorrer? O que aconteceu no mês do lançamento é que as vendas no presencial aumentaram 17,5%. E não foi uma coincidência. Óbvio, a marca estava mais fomentada. E aí aquele cara que se identifica mais com aquele produto procura ele, e o outro procura o outro. Então, mais ou menos, trabalha no brand awareness e, ao mesmo tempo, por isso que eu falo que o que vem depois da pandemia, eu acho que acelerou, o que é muito bom. Temos aí novas oportunidades para o mercado. Acelerou essa maior familiaridade, né, ou essa introdução de muitas pessoas a soluções digitais que não tinham antes. Até mesmo aqui no Brasil, bancos chegaram a fazer propaganda direcionada para o público de terceira idade que estava habituado aí em agência, falando, olha, você também pode, aplicativo, como é que é isso? Né? Toda uma linguagem voltada para esse público. Então eu concordo com você, eu acho que nesse ponto de digitalização, a gente avançou e, passada a pandemia, não volta ao estágio inicial, né? Não. Evidentemente, as soluções físicas continuam, lojas vão continuar, todo mundo vai querer ir em shopping e tal, mas conhecendo também a outra alternativa que tem, né? Quer ver outra coisa da pandemia interessante? É o home office. Eu estou no home office há 10 anos. Né? O trabalho da minha casa já faz 10 anos. Mas eu estou com 10 mil funcionários da nossa rede trabalhando em casa, em home office. Tem gente adorando. E estão produzindo bem. Então eu tenho certeza que muitas pessoas vão desejar passar 1 ou 2 dias em home office, na semana, por exemplo. Talvez algumas empresas estejam questionando aquela expansão física que planejou e começa a fazer uma conta de quanto vai economizar, não só na implantação, quanto na administração mensal daquele espaço físico, que é caríssimo. Sim. Metro quadrado super caro. Não é? Então, eu acho que o home office, na minha opinião, vem para ficar também. Mais pessoas vão considerar. As empresas desmistificaram parte disso. Eu consigo imaginar isso impactando na venda de novos imóveis que tiverem projeto para um escritório, que pense no home office, talvez vão até ganhar alguma coisa. E nessa linha eu te pergunto o seguinte, se a gente identificou algumas mudanças que esse cenário trouxe e que vão implicar em novos hábitos de consumo daqui para frente ou na incorporação de novos hábitos daqui para frente, do ponto de vista de oportunidade para os empreendedores, se a gente for analisar setores, passada essa pandemia, com tudo que aconteceu, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de faro de negócios, quais você acha que são 3 setores promissores pós-pandemia e 3 setores que você não entraria de jeito nenhum? Olha, eu não vou começar com que eu não entraria de jeito nenhum. Eu não entraria em nada que tivesse indexado a variação cambial. Tá. Nós vamos passar agora por momentos de muitas incertezas econômicas. Eu acho que não dá para dizer, não dá para prever o que vem pela frente. A gente viveu a crise do México, da Tailândia, da Rússia,
da Grécia recentemente, o subprime agora em 2008, e a gente viu o efeito que um país, agora nós estamos no mundo inteiro. Provavelmente a gente tem o G20 em recessão. Então, ninguém sabe dizer o que vai acontecer daqui para frente. Nossas contas públicas, nossa reforma da Previdência já foi para o saco. Já foi para o saco. Já voltamos atrás, 20 casas já, né, tabuleiro aí. Então, quais são as soluções econômicas? Vão existir reformas? Não vão? Não sei. Ninguém sabe dizer. Então, não sabendo dizer, a questão macroeconômica, ela não está no controle meu nem de ninguém, como serão as variações macroeconômicas. Então, quando você não tem esse cenário previsível, você não tem essa previsibilidade no mercado, e ao mesmo tempo você tem uma moeda que pode se desvalorizar ainda mais por conta de uma indicação que o governo já deu de que pode imprimir, você não sabe ainda em que proporção, com qual critério, se isso pode gerar inflação, se não pode. A variação cambial fica muito frágil, né? Você pode ter um descontrole no câmbio de níveis argentinos, por exemplo. A gente não sabe. Pode ser que não. Então, você ter qualquer negócio que esteja vinculado à variação cambial, né, que trabalha com importação, não é? Qualquer coisa, eu acho vai sofrer muito. Vai sofrer bastante. Setores ligados a turismo, né? Companhia aérea, turismo, vai sofrer muito agora a curto prazo. Então, vai levar um bom tempo ainda para retornar. Na área de consumo, eu já penso que vai ter um repique, porque as pessoas pararam de comprar roupa, pararam de comprar sapato, pararam de comprar tênis. Não é? Eu paguei minha fatura de cartão de crédito nesse final de semana. Eu fiquei assustado. Pô, eu gastei só isso, amiga. Eu gastei muito menos no meu cartão de crédito esse mês. Eu gastei muito menos. Como é que pode um negócio desse? Então, na hora que abre, você pode ter alguma coisa mais de consumo, roupa, acessórios. Eu acho que pode ter, assim, de imediato, alguma coisa mais. O setor de educação, sou suspeito, mas principalmente a educação à distância veio para ficar. Acelerou 10 anos e você vai ter aí, né, streaming, todo o negócio que é relacionado a streaming. Agora, é aquela história, né? Não adianta só oferecer um serviço e não ter todo o processo de venda por trás. Tem todo um conhecimento para vender. A venda não acontece sozinha. Ela não acontece só... Às vezes a gente só tem que tomar um cuidado, que a gente só leva em conta o macroeconômico. O macroeconômico favorece ou desfavorece, mas o que faz a venda não é o macroeconômico, é a gente investir, impulsionar, ter a estratégia certa, vender, ter o call center, ter vendedor, é isso que vende, né? Aí o macro ajuda ou atrapalha, mas não determina. E às vezes as pessoas ficam muito só no macro, como se a venda acontecesse. Mas não é assim, a venda não acontece. A venda tu faz ela acontecer ou tu não faz ela acontecer. Então eu penso assim, eu acho que esse setor vai vir. Os setores relacionados a eventos, futebol, vai demorar um pouquinho mais, não é? Por conta da aglomeração, até a gente ter uma vacina. Quando vai ter a vacina? Daqui a um ano? Trump prometeu para o final do ano, mas quando é que chega no consumidor final? Será que chega no Brasil quando? O mundo precisa de 7 bilhões de doses. Isso leva anos, leva tempo. Não é? Então, agora, restaurantes é uma coisa que tende a dar uma retomada, com algumas restrições também, não é? E os negócios de internet, de tecnologia, esses aí também, não é? Você viu lá que o Zoom, né? O Zoom, ele está valendo mais que o somatório de todas as companhias aéreas americanas. É bem verdade que não é um momento péssimo para as companhias aéreas, mas é pitoresco imaginar que uma plataforma de comunicação valesse mais que aqueles Boeings todos voando para cima e para baixo, né? Exato. Você vê que hoje não é CAPEX que define valor. O que define valor é a tua escalabilidade, tua asset light, tecnologia. Sim. Tudo isso, né, é o que vai gerar mais valor nesse momento a curto prazo, né, pós-pandemia. Perfeito.
Você citou até crises anteriores, momentos de turbulência. Aqui a gente fala muito de investimentos e isso é um elemento crucial, indispensável para quem aplica dinheiro financeiramente, independente do instrumento financeiro que use. E aí eu te pergunto, nesse momento, como é que você tem feito a gestão do seu portfólio? Você rebalanceou alguma coisa? Está investindo o que agora e como que está cada fatia, mais ou menos, assim, grosso modo? Eu tenho uma prática muito peculiar, muito pessoal. Sempre que eu compartilho isso, eu faço 1000 disclosures, né, para dizer que eu não sou o dono da verdade, isso aqui não é o correto, não é uma crítica a nenhuma outra prática, é uma posição pessoal minha mesmo. É uma recomendação, né? Uma constatação pessoal, uma estratégia própria. É uma conspiração, é o jeito que eu faço. Sim, e eu vou explicar qual é a minha lógica. Eu sou um cara muito arrojado nos meus negócios. Eu comprei um clube de futebol nos Estados Unidos, eu construí um estádio nos Estados Unidos, eu estou falando de centenas de milhões de dólares de investimento. Né? Eu recomprei a empresa que eu tinha vendido, eu comprei uma outra concorrente, eu fundei startups de EdTech e por aí vai. Ou seja, eu sou um cara muito arrojado no que eu invisto nos meus negócios. Portanto, eu já precifico todo o meu risco nos meus próprios negócios. Uhum. Então, eu já gastei toda a cota de risco nos meus negócios. Então, eu não invisto em renda variável na minha liquidez. Entendeu? Na minha liquidez, o meu resultado meta, que tem sido atingido todos os anos, é de 4,5% ao ano em dólar. Uhum. Então, assim, eu virei o meu patrimônio todo em dólar quando o dólar valia perto de R$2. Então, hoje, a 5 e poucos reais, mais 4,5% ao ano, eu estou muito satisfeito. Uhum. Entendeu? Então, o meu posicionamento, desde quando eu comecei a perceber um desequilíbrio fiscal no Brasil, comecei a perceber que começou a ter ali, escapar da mão o equilíbrio fiscal, principalmente a partir de 2014, com o governo Dilma, a coisa descambou mesmo. Então, eu imaginava, a gente projetou nós, lá do nosso Family Office, a gente ficou de acordo de que a tendência da desvalorização do real seria uma tendência por conta desse desequilíbrio fiscal. Infelizmente aconteceu. Infelizmente. Então, a gente posicionou com 4,5% ao ano mais variação cambial. E aí eu deixo e todos esses investimentos são bonds, são investimentos de baixíssimo risco. Porque eu gasto toda a minha cota de risco nos meus próprios negócios, os quais eu controlo. Eu tenho controle, eu sei, as decisões sou eu que as tomo pessoalmente, junto com o meu conselho, e a gente toma essas decisões. Então, esse é o meu modelo. Então, se você perguntar como é que ficou a minha carteira, idêntica, não mudou nada. Continuo investindo nas minhas empresas e eu continuo posicionado em moeda estrangeira em investimentos de baixo risco. E alta liquidez também, né? Títulos públicos, alguma debênture, imagino, talvez? Toda alta liquidez. Basicamente bonds, AAA, empresas, inclusive brasileiras, mas em dólar, negociadas em dólar. Agora, Flávio, você no passado investia em ações, em bolsa, e, salvo engano, você estava bastante arrojado, bastante alocado em bolsa na crise de 2008, né? Como é que foi isso? Eu perdi 70% da minha liquidez em 2008, porque eu estava posicionado, bem arrojado e a termo 5 vezes, né? Uhum. Mas aí foi aí que eu aprendi a minha lição. Eu não tenho nenhum trauma, tá? Aliás, eu acho que é uma excelente oportunidade de investir em bolsa, né? Acho que você tem que ter disciplina, tudo certinho. Mas, assim, como eu sou uma pessoa muito arrojada, eu preciso... Não adianta eu ser arrojado no meu negócio, gerar uma liquidez para ser arrojado no mercado financeiro. É arrojado elevado ao arrojado. É demais. Então, foi aí que eu comecei a balancear mais os meus riscos e aí eu concentrei mais nos meus negócios. Acho que depois que eu não tiver mais, eventualmente no futuro, se eu não tiver mais nenhuma empresa, talvez eu seja um investidor de bolsa de volta. Justo. Entrando um pouquinho agora na trajetória empreendedora, eu acho que tem alguns elementos muito interessantes da sua carreira, algumas negociações que vale a pena a gente ouvir aqui de fonte primária, a observação e a narrativa desses fatos, né? Eu acho que é uma das histórias de empreendedorismo mais inspiradoras, mais ricas do Brasil. E você teve, digamos assim, se a gente tivesse que resumir em uma frase, talvez tenha sido o homem que conseguiu, em menos de 20 anos, transformar 20 mil reais de um cheque especial em quase 900 milhões de reais na venda de uma empresa.
Mas tem muita gente no Brasil que tem dívida em cheque especial e a imensa maioria não vai conseguir chegar nem perto disso. Quais foram os elementos, na sua visão, que fizeram com que você destoasse da imensa massa de endividados e usasse aquele capital para propulsionar o patrimônio e os negócios tanto assim? Bom, para começar a responder essa sua pergunta, Doni, eu tenho que fazer um disclosure também, né? Não tente fazer isso em casa. Não é recomendável você pegar cheque especial para abrir uma empresa, pagando 12% de juros ao mês. Não é recomendável. Tá? No meu caso, era a minha única alternativa. Porque era uma questão de timing. Eu precisava abrir naquele momento. E não tinha o capital para investir. E eu não quis buscar sócio. Até tinha um amigo que ia ser sócio, ele vendeu o Voyage dele, ficou com medo, não vendeu. E deu para trás, né? Coitado do meu amigo. Mas Voyage é o cara. Mas e aí eu tive que lançar mão do meu cheque especial. Era um cheque especial bem alto, R$20 mil em 1995, era equivalente a, sei lá, R$150 mil hoje. Não era só meu, era meu e da Luciana, da minha esposa. Por quê? Nós éramos diretores, eu era diretor comercial, ela era gerente administrativa de uma empresa. Então a gente tinha muitos funcionários e naquela época existia, o gerente de banco tinha muita autonomia e tinha a tal da reciprocidade, era uma palavra muito usada por gerente de banco. Então era mais ou menos o seguinte, olha, você quer rir, me faz rir, no popular. Em outras palavras, o gerente de banco, você conseguia barganhar alguma coisa com o gerente de banco se você ajudasse a ele em alguma coisa que ele precisasse. E para quem não sabe, todo gerente de banco tem meta para bater. Uma das metas que eles batem é a abertura de novas contas. Não é? Compra de seguro, investimentos de capitalização. E a gente ajudava o gerente, né? A gente sempre estava levando pessoas contratadas na empresa, a gente levava pessoas e indicava para poderem abrirem conta lá no banco, né? Era no antigo Unibanco. Especificamente a agência Botafogo. Unibanco, a agência Botafogo. Tínhamos uma querida gerente, a Alda, uma pessoa muito bacana. A gente ajudava muito a Alda nos ajudava bastante. Então a gente tinha um bom limite. Eu e a Luciana tínhamos um bom limite. Não chegava nem a ser esses 20 mil, era 15. E aí quando a gente foi abrir, a gente foi lá e pediu e aumentou para 20. Esse 20, do que dava para fazer? Dava para fazer a reforma inicial na escola. Mais nada. Mais nada. Era uma reforma inicial, salinha de aula ali, recepção, aluguei um andar e aquela reformazinha inicial. Para pagar o custo operacional da empresa, eu teria que vender. Se eu não vendesse um número X de matrículas, que era especificamente 100 matrículas, eu não teria dinheiro para pagar os 20 funcionários que já tinham trabalhando no primeiro mês. Porque assim, escola não tem jeito de você contratar um, contratar dois. Não, você tem 2 recepcionistas, 2 pessoas de limpeza, você tem 4 professores, um gerente administrativo, um office boy. São 20 pessoas. É prestação de serviço, não uma lojinha, entendeu? Então, cara, para eu pagar aqueles 20 funcionários, mais o aluguel e ainda ter o dinheiro para eu pagar as minhas contas pessoais, eu tenho que fazer 100 matrículas. Se eu não fizesse, eu quebrava já no primeiro mês. Então, ou seja, eu comecei 20 mil negativo e mais talvez aí mais uns 7 mil já para pagar no mês seguinte. Algo assim, nessa ordem de grandeza, não me lembro os números exatamente. Então, eu tinha que vender para fazer essa máquina girar. Então, essa era a parte mais simples para mim, apesar de parecer uma maluquice isso tudo, para mim era muito simples, porque eu já vendia 600 matrículas por mês, onde eu trabalhava. Eu cuidava de 4 escolas, eu tinha uma equipe grande, eu já era um diretor comercial com boa performance. Então, eu precisava vender só 6 vezes menos do que eu já vendia. Então, aquilo não me assustava. Sim. Por isso que essa história ela é menos louca do que parece. Porque, na verdade, eu estava muito seguro do que eu precisava fazer. E fui lá e fiz. Não tive nenhum problema, fiz. Pra você ter ideia, eu ainda abri uma segunda escola 8 meses depois em São Paulo, também com cheque especial. Foi uma escola na Avenida Paulista que a gente abriu, um baita endereço na época, super bacana. E essa escola foi uma escola que a gente estourou, fez mais de 1.500 matrículas no primeiro ano e essa escola financiou
a abertura de 24 escolas próprias nos próximos 3 anos. Eu abri, a cada 45 dias, eu inaugurei uma nova escola nos próximos 3 anos. Foi quando a gente se transformou em franquia. Aí eu comecei a escalar mais rápido com o capital do PC, através do modelo de franquia, por 18 anos. O tempo exato foram 18 anos, quando eu vendi a WhatsApp por 960 milhões, valor ajustado já, 877 anunciado, depois com balanço ajustado, 960 milhões. Então, 18 anos, 960 milhões. Né? Não, e aí aconteceu um dos casos mais curiosos, talvez, da história dos negócios no Brasil, talvez até no continente americano, quiçá, que você vendeu por essa cifra que você falou, então, 960, o valor atualizado, e cerca de 3 anos depois recomprou por menos da metade desse valor. Por que a WhatsApp deu certo com você e não deu certo com os antigos compradores? Legal, antes de começar a responder, eu diria para você, Doni, que essa história é menos incomum do que parece. Nós temos vários casos desses. Não é? Ela é menos incomum do que parece assim, à primeira vista. Mas no meu caso, eu preciso reconhecer que houve algumas fatalidades. Não é? Em primeiro lugar, o comprador da WhatsApp foi a Abril Educação, o Grupo Abril, muito conhecido no Brasil. Não é? Era uma potência, Grupo Globo, Grupo Abril, famílias tradicionais. O Grupo Abril comprou a WhatsApp. 3 meses depois que o Grupo Abril comprou a WhatsApp, o doutor Tivita, que era o proprietário da Abril, faleceu. Então, ele era muito atuante, era um líder muito atuante. O impacto da morte do Tivita foi muito grande dentro da Abril. Ficou aí uns 3 meses aí meio num limbo. E esse limbo trouxe muita insegurança para os franqueados. Né? E o que aconteceu é que muita gente tinha escola para inaugurar, não inaugurou. Franquia nova para comprar que segurou. Então, interrompeu um processo natural. Eles estavam muito animados na venda. A gente fez um trabalho bem transparente para tranquilizar. A Abril era uma grande empresa, vai tocar direitinho e tal. Mas quando isso aconteceu e ficou nesse limbo, levou muito tempo para poder a Abril assumir a operação da WhatsApp, causou muita insegurança. Isso prejudicou a performance no ano de 2013. Porém, o que acontece? No ano de 2014, o Brasil virou outro Brasil. Não é? O Brasil, em 2014, começou aquela crise política, foi quando a Dilma ganhou o 2º mandato, começou rumor de impeachment, instabilidade política, problemas econômicos, por conta do desequilíbrio fiscal que eu já mencionei. Então, o Brasil começou a se transformar num outro Brasil, a partir de 2014. E no meio desse processo, o que ninguém sabia é que a Abril Educação como um todo estava sendo vendida. Foi uma decisão dos herdeiros que eles não queriam continuar com o negócio. E aí, ou seja, 1 ano depois que o Dr. Tivita morreu e que a WhatsApp estava ali naquele limbo, um fundo foi lá e comprou, ou seja, outra aquisição, mais um movimento de instabilidade na rede. E aí o novo comprador, até levar 6 meses para entender como são todos os negócios que ele comprou, os resultados, como o Brasil descia na ladeira, o resultado começou a não ser bom. E aí foi quando eu fui procurado e me foi feita a oferta de recompra. E aí, assim, para ser mais justo, como o meu ponto de vista é sempre americano, é sempre dolarizado, porque eu sou uma pessoa dolarizada, eu vendi a WhatsApp por 500 milhões de dólares no momento da venda e recomprei por 80 milhões de dólares no momento da recompra. Então não foi metade, né? Foi menos de um quinto, muito mais interessante. Do valor quando você dolariza, e obviamente a minha perspectiva é sempre dolarizada. Então nós recompramos a WhatsApp em dezembro de 2015, ou seja, eu vendi a WhatsApp com dólar 1,80 e recomprei com dólar 4,15, não é? Então a gente assumiu a operação da WhatsApp em 2016 e aí a gente começou um trabalho, já faz 4 anos, a gente começou um trabalho de turnaround na WhatsApp, de virada de jogo na WhatsApp, a gente virou rápido, mudou os produtos, fez uma aquisição, abriu o EdTech. Hoje nós somos bem maiores, né? Bem maiores do que a gente foi quando vendeu. Talvez hoje a gente seja uma empresa aí de quase 11 dígitos, né, de valor, né? Então, ou seja, num turnaround rápido de 4 anos, a gente conseguiu fazer uma boa virada.
Flávio, últimos 2 pontos aqui. Eu tive o privilégio, pela trajetória, pelas funções que eu ocupei, de entrevistar um número muito grande de empreendedores, de empresários, de executivos, de pessoas que fundaram empresas que se tornaram referência no mercado. E um elemento que foi, sem dúvidas nenhuma, comum a todas essas pessoas é que elas passaram por dificuldades imensas, dificuldades nas quais a maioria das pessoas sucumbiria, muito possivelmente. Foi a persistência, foi a capacidade de cair, mas levantar e continuar andando com o mesmo entusiasmo que, na minha percepção, ao entrevistá-los, fez com que eles conseguissem construir trajetórias realmente admiráveis e inspiradoras. E todos eles também cometeram grandes erros ao longo de sua jornada. E aí eu quero te perguntar, qual é o maior erro que você acha que cometeu nos seus negócios até hoje? Em 1999, logo depois que eu abri 24 escolas, conforme eu falei, e eu comecei a viajar muito, na realidade viajar loucamente, para dar conta daquelas 24 escolas que eu abri repentinamente em 3 anos, com um pessoal não tão maduro o suficiente para estar à frente das escolas. Era um processo de formação de profissionais que a gente tinha, mas é óbvio, né? O profissional precisa de tempo para maturar, e eu também estava maturando como empreendedor. Então, no ano de 99, apesar do sucesso da escola, tinha milhares de alunos, mais de 1.000 funcionários, uma operação lucrativa, apesar desse sucesso, eu comecei a sentir as dores do crescimento. E essas dores foram muito fortes, porque quando você cresce, você precisa se reinventar a tua forma de gerir o negócio. Você não pode, assim, você tem uma escola, gere uma escola. Eu vou gerir as 2 como se fosse da mesma maneira que a uma, 10 da mesma maneira que uma, 20 da mesma maneira que uma. Você até pode tentar fazer isso, mas você vai pagar um custo imenso, você vai ficar louco. Você tem que descobrir novas formas de gerir. Você tem que criar novos organogramas, novos formatos, novos controles, novos processos. E eu aprendi a gerir negócios gerindo negócios, né? Eu não li num livro, eu não ouvi alguém falando, eu aprendi a gerir quase que inventando o que já existia, quase que criando aquilo que já existia, e de vez em quando eu conversava com alguém, eu faço isso, eu vou nesse, legal, bacana. Então, foi assim que eu aprendi a gerir negócios. Fui aprendendo. E quando eu falo aprender a gerir negócio, desde a gestão financeira, questão fiscal, questão de RH, de recursos humanos, gestão de pessoas, liderança, vendas, marketing, sabe? É uma gama de disciplinas muito grande, que quando você começa a abrir um negócio e ele começa a crescer da maneira que eu cresci, chegou um determinado momento que a dor do crescimento estava muito alta. E eu cometi uma falha grande, porque eu me permiti ficar de saco cheio. Então, isso é um erro muito comum do empresário que está dando certo. Ele fica arrogante, e aí se dá o luxo de ficar de saco cheio. O cara era um Zé Ninguém, de repente ele criou um negócio bem sucedido, e agora ele fica, agora eu estou de saco cheio, sabe? Eu fiquei assim, arrogante, de saco cheio de algumas coisas, e tomei algumas decisões baseadas no meu saco cheio. Foram erros sérios. Eu projetei um crescimento de 30%, por exemplo. Não só não cresci 30%, como reduzi 30%. Tinha feito a imobilização da minha liquidez na compra de vários imóveis, onde ficariam as escolas. E a combinação disso tudo, apesar de ter uma empresa lucrativa no balanço, eu estava fechando mais ou menos uns $200 mil negativo no meu caixa por mês, quando o resultado desse meu saco cheio, ele se refletiu assim, rapidamente na minha operação. E aí eu simplesmente comecei a fechar $200 mil negativo. Então, o ápice dessa crise aconteceu quando, um dia antes da folha de pagamento, eu não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E aí eu me vi tendo mais patrimônio do que dívida, o que, portanto, não estava quebrado, porém eu estava com um problema clássico, que é o problema de fluxo de caixa, não é? Um problema de caixa, que é a razão principal da mortalidade de pequenas empresas no Brasil. E eu tive que fazer um plano de contingência, não é? Foi uma noite que eu lembro, eu e Luciana, que era a minha financeira, a gente virou à noite fazendo uma planilha,
fazendo ali um plano de recuperação, e a gente levaria 2 anos para virar esse jogo. A gente virou em 1 ano, né? Teve um evento de liquidez no meio, a gente vendeu algumas escolas, e o que acontece? A gente passou por aquele negócio, eu retomei a minha consciência, minha sobriedade, entendeu? Por isso que eu sempre falo que perder a essência é um dos maiores prejuízos que alguém pode ter, porque você imagina, o cara não Zé Ninguém, andava de ônibus lotado, agora eu estou de saco cheio. Saco cheio o quê, cara? Entendeu? São 2 erros clássicos do empreendedor. Quando ele fica arrogante e acha que agora está de saco cheio, tá? Tem que resolver o problema das pessoas. É isso aí, empreender é resolver problema, é gerir pessoas. Você não quer brincar, não desce pro play. Não tem essa história de saco cheio. Não existe isso, entendeu? Você tem que fazer isso, tem que se renovar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Esse é o negócio. É assim que funciona. O dentista arranca dente a vida inteira. Não pode ficar de saco, tô de saco cheio de fazer obturação. Pô, o cara é dentista, pô. Que papo é esse, meu? Né? Outro erro clássico é a acomodação. O cara se acomoda, né? Agora vou viajar 4 vezes por ano para o exterior, né? O cara compra, né? Tira dinheiro a mais da empresa, compra carro novo, dono rico, empresa pobre, inverte. Esse é um outro erro clássico. Não é? Esse aí eu não caí, mas o da arrogância... Mas assim, eu me dei um desconto, eu tinha 26 anos de idade, era um moleque ainda. Ainda bem que eu aprendi, ainda bem que teve solução. Né? Eu trago comigo esse aprendizado até hoje. É isso. E nessa linha também, para encerrar, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria, qual dica você daria para aquele Flávio que pegava 3 horas de ônibus todo dia para chegar espremido ali no trabalho? Olha, é difícil, porque eu precisei passar por tudo isso para poder tomar as decisões que eu tomei e ter me transformado gradativamente na pessoa que eu me tornei hoje. E eu ainda pretendo me melhorar muita coisa para me tornar quem eu pretendo ser no futuro. Então, assim, talvez eu desse uma mensagem de esperança. Cara, vai, continua assim. Não desiste, continua assim. Tenha mais foco e beba menos refrigerante. Também falaria isso para ele. Flávio Augusto, cara, obrigado por ter investido o seu tempo na gente. É uma aula aqui, sem dúvidas nenhuma, e um prazer enorme para mim e com certeza para todo mundo que está acompanhando esse vídeo. Valeu mesmo, meu cara. Obrigado, viu? Muito obrigado, Doni. Um abraço a todos que nos assistem.